Antes de começarmos nossa oração, tiremos um momento para ouvir a palavra de Deus e, em seguida, oraremos juntos. Vamos meditar em Filipenses 2:3-9, que é uma das descrições mais poderosas de quem Jesus é e como ele viveu aqui na terra. O apóstolo Paulo nos diz: "Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz." Neste trecho, vemos o coração de Cristo. Jesus, sendo o Filho eterno de Deus, tinha todo o poder, toda a autoridade, toda a glória. Porém, ao descer à terra, ele escolheu não reter essa glória. Ele não veio para ser admirado ou receber os louvores dos homens. Ele deixou o trono celestial, onde os anjos o adoravam, e entrou em um mundo de fraqueza, dor e pecado. Que tipo de atitude você tem demonstrado em relação aos outros? Vamos refletir sobre isso. Comente amém se você deseja viver com humildade e servir aos outros como Jesus fez. Inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe essa oração com outras pessoas. Jesus se revestiu de humanidade. Ele tomou carne e sangue. A Bíblia diz que ele se fez de nenhuma reputação, esvaziando-se da glória para carregar a vergonha que era nossa. Essa humildade de Jesus é algo que o mundo nunca viu antes. A natureza humana busca posição, reconhecimento, poder, mas Jesus nos mostrou um caminho diferente. Embora ele tivesse o direito de ser exaltado, ele escolheu se humilhar. Mesmo podendo exigir honra, ele escolheu lavar os pés de seus discípulos. Embora pudesse reinar com uma coroa de ouro, ele escolheu, ao invés disso, usar uma coroa de espinhos. Ele não se agarrou à sua igualdade com Deus como algo a ser explorado para si mesmo, mas usou sua divindade para servir aos outros. Essa é a humildade do nosso Senhor. E Paulo nos ensina que esse mesmo pensamento deve estar em nós. Assim como Cristo se humilhou, também somos chamados a viver em humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos, sem busca por interesse próprio. Você tem colocado os outros acima de si mesmo, servindo sem esperar algo em troca? Vamos orar para que a humildade de Cristo seja refletida em nossas vidas. Comente glória a Deus se você deseja viver com essa humildade e servir aos outros com o coração de Jesus. Jesus não veio à terra para ser servido, mas para servir a todos. Ele não chegou ao mundo para ser aguardado, celebrado ou servido por outros. Pelo contrário, ele se tornou o servo de todos. Imagine isso. Aquele que falou e criou o universo envolveu-se com a simplicidade da vida humana. Ele se curvou diante de pescadores e coletores de impostos e lavou seus pés, dando um exemplo de serviço que nunca poderíamos imaginar. As mãos que formaram as estrelas tocaram os doentes, curaram leprosos, levantaram os caídos e devolveram a visão aos cegos. O Rei dos Reis não apenas serviu aos seus amigos, mas também aos estranhos, aos marginalizados e até àqueles que o trairiam. A vida de Jesus foi marcada por servir, por se entregar em prol dos outros. O maior ato de serviço de Jesus foi quando ele entregou sua vida como resgate pelos nossos pecados. Na cruz, ele carregou o peso da culpa da humanidade. Ele pagou um preço que nenhum de nós poderia pagar para que fôssemos libertos. Este é o coração de Cristo, um coração que se entrega por amor. E somos chamados a seguir seu exemplo, vivendo uma vida de serviço, não buscando reconhecimento ou recompensas, mas simplesmente entregando-nos pelos outros. O que você tem feito para servir aos outros? Seu coração está aberto para servir com amor? Jesus não apenas serviu aos outros, mas ele também obedeceu até o fim, mesmo quando isso significava sofrer enormemente. Ele estava totalmente consciente de sua missão e sabia que ela levaria à cruz. Ele não buscou reconhecimento nem fama,
mas focou em cumprir a vontade do Pai. Sua obediência foi tão profunda que ele foi até o ponto de dar sua própria vida. No jardim do Getsêmani, antes de sua crucificação, Jesus clamou em grande angústia: "Minha alma está profundamente triste até a morte." Ele pediu a Deus que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice de sofrimento. Mas mesmo no ápice da dor, ele orou: "Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Essa oração reflete a total submissão de Jesus à vontade do Pai, algo que é um exemplo claro para todos nós. Ele não apenas pregou sobre obediência, ele a viveu de maneira radical, até mesmo sacrificando sua vida por nós. Essa obediência de Cristo, em meio ao sofrimento, desafia a nossa compreensão. Quando enfrentamos dificuldades e tentações, será que buscamos fazer a vontade de Deus, mesmo quando isso nos custa algo? Em nossa vida diária, somos tão obedientes quanto ele foi? A obediência de Cristo não foi uma obediência fácil, mas uma que envolveu dor e sacrifício. No entanto, ele fez isso porque sabia que era a vontade do Pai, e também porque sabia que isso traria salvação a toda a humanidade. A obediência de Jesus nos ensina que seguir a vontade de Deus não é algo opcional. Não é sobre fazer o que é mais fácil ou mais confortável para nós, mas sobre submeter nossa vontade a dele, mesmo quando isso exige um sacrifício. Quando Jesus orou no Getsêmani, ele estava diante de um momento de extrema dor e angústia. Ele sabia o que estava prestes a enfrentar: o sofrimento físico da crucificação, a separação do Pai e o peso do pecado de toda a humanidade. Mesmo assim, ele escolheu obedecer. Essa é a verdadeira obediência. Não é sobre o que nos beneficia, mas sobre fazer o que é certo aos olhos de Deus. Jesus nos mostra que a obediência verdadeira muitas vezes exige que morramos para nossos próprios desejos e que coloquemos o plano de Deus acima de nossa própria compreensão. Ele não só foi obediente na cruz, mas também em todos os momentos de sua vida. Cada ação, cada palavra de Jesus foi feita com a consciência de que ele estava cumprindo o propósito de seu Pai. Nós, como seguidores de Cristo, somos chamados a seguir essa mesma vida de obediência. Não apenas obedecer quando é fácil, mas nos rendermos à vontade de Deus, mesmo nas situações mais desafiadoras. A obediência de Jesus não foi parcial, foi total. E a nossa obediência também deve ser assim. Devemos colocar a vontade de Deus acima de tudo, colocando de lado nossos próprios desejos, nossas vontades egoístas, para seguir o caminho que Ele preparou para nós. Comente amém se você deseja obedecer a Deus com o mesmo coração disposto de Jesus, colocando sua vontade acima da sua. Jesus não fez a sua obediência de forma superficial. A obediência dele foi testada até o limite. Quando ele orou no Getsêmani, ele estava diante de uma batalha interna e espiritual muito profunda. A palavra de Deus nos diz que ele estava profundamente angustiado. Mateus 26:38. E ainda assim, ele escolheu obedecer ao Pai. Esse momento de agonia nos ensina que a verdadeira obediência muitas vezes envolve lutar contra nossos próprios medos e inseguranças, e até mesmo nossos desejos de evitar o sofrimento. Essa luta entre o desejo de evitar a dor e o compromisso de seguir a vontade de Deus é algo que todos enfrentamos. No entanto, o exemplo de Jesus nos mostra que a obediência verdadeira não é fácil, mas é o caminho que leva à verdadeira vitória. A obediência a Deus pode exigir que sacrifiquemos nossos próprios interesses e até nossas próprias preferências, mas no final, ela nos conduz a um propósito muito maior: a glória de Deus e a realização de seu plano em nossas vidas. Jesus não se absteve de seguir o caminho da cruz. Ele sabia que através de sua obediência, a salvação de muitos seria garantida. Da mesma forma, nossa obediência também pode resultar em bênçãos e transformação na vida de outros. Quando decidimos seguir a vontade de Deus, não apenas nossa vida é transformada, mas também somos usados por Ele para impactar a vida daqueles ao nosso redor.
O exemplo de obediência de Jesus não foi apenas uma lição sobre como enfrentar dificuldades, mas também sobre o que acontece depois de cumprir a vontade de Deus. Após sua total rendição à vontade do Pai, Jesus foi exaltado. A Bíblia diz que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2:9. A exaltação de Jesus veio após sua humilhação e obediência à morte na cruz. Esse é o padrão do reino de Deus. A honra e a glória vêm após a humildade e o sacrifício. Jesus, por meio da obediência radical, foi glorificado. E é por isso que, hoje, ele tem o nome que está acima de todo nome. Este é o princípio da justiça divina. A recompensa de Deus vem após a fidelidade e a entrega. Quando obedecemos a Deus, não só cumprimos a sua vontade, mas também nos preparamos para receber a exaltação que vem de Deus. Uma exaltação que não é passageira, como as que o mundo oferece, mas eterna e cheia de glória. Esse é um convite para todos nós, viver com a certeza de que mesmo quando passamos por momentos difíceis, Deus tem algo maior preparado para nós. O sofrimento e o sacrifício podem ser dolorosos, mas há uma recompensa eterna, esperando aqueles que obedecem a Deus. A exaltação de Jesus nos mostra que o caminho do serviço e da obediência leva à verdadeira grandeza. O caminho de Cristo, marcado pela humildade, serviço e obediência, é o caminho que ele nos chama a seguir. No entanto, esse caminho não é fácil. Ele exige que deixemos de lado nosso orgulho, nossos próprios desejos e a busca incessante por status e reconhecimento. Quando Jesus nos chamou para segui-lo, ele não nos prometeu uma vida sem dificuldades, mas sim uma vida de transformação. A vida de obediência a Deus não é sem sacrifício, mas é uma vida que traz propósito, paz e satisfação eterna. Jesus nos ensina que para ganhar a verdadeira vida, devemos perder a nossa vida. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Mateus 16:25. Isso significa que, quando escolhemos seguir o caminho de Cristo, estamos escolhendo renunciar a nossos próprios interesses em favor do plano de Deus para nossas vidas. Isso pode envolver a renúncia de coisas que para o mundo parecem importantes, mas que na realidade são passageiras. Seguir Jesus é abrir mão das coisas temporárias para alcançar as eternas. Ele nos chama a servir aos outros, a colocar as necessidades deles acima das nossas e a viver para a glória de Deus. A vida de serviço de Cristo nos ensina que a verdadeira grandeza não vem de ter mais, mas de dar mais. Dar nosso tempo, nossas energias e até nossa própria vida em serviço aos outros. A obediência de Jesus, seu serviço ao próximo e sua humildade radical nos mostram que a verdadeira grandeza no reino de Deus está em servir, não em ser servido. Este princípio vai contra tudo o que o mundo ensina, onde somos frequentemente incentivados a buscar a posição mais alta, o maior reconhecimento e a maior recompensa pessoal. No entanto, Jesus nos chama a viver de uma maneira completamente diferente. A grandeza vem através da humildade, do serviço e da obediência, não da busca por poder ou fama. Quando nos voltamos para o exemplo de Jesus, somos lembrados de que nossas vidas devem refletir os valores do reino de Deus. O reino de Deus não é como o reino deste mundo. Aqui, aqueles que buscam ser os primeiros acabam se tornando últimos, mas no reino de Deus, os últimos são os primeiros. A vida de Jesus nos ensina que ao servirmos aos outros, não só estamos imitando o caráter de Cristo, mas também estamos realizando o propósito divino em nossas vidas. Isso também significa que nossa vida não deve ser marcada pela busca incessante por conforto e segurança. Em vez disso, devemos viver com um coração aberto para os outros, disposto a fazer sacrifícios e a nos entregar, assim como Jesus fez por nós. Ao viver dessa forma, encontramos a verdadeira alegria e paz que o mundo não pode oferecer. À medida que seguimos o exemplo de Cristo em humildade, serviço e obediência,
devemos lembrar que nossa recompensa não vem desta terra, mas do céu. A vida de Jesus foi uma vida dedicada ao Pai, e ele nos mostrou que o maior prêmio que podemos alcançar é a aprovação de Deus. Ele não buscou a exaltação dos homens, mas a glória do Pai. E quando ele foi fiel até o fim, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome. Esse é o modelo que somos chamados a seguir. Uma vida de fidelidade a Deus, uma vida que não busca glória própria, mas que se entrega completamente ao seu propósito. Quando vivemos assim, podemos ter a certeza de que nossa recompensa será eterna. Mesmo que o mundo nos ignore ou nos despreze, Deus nos vê e Ele nos honra. A verdadeira grandeza vem da obediência ao Senhor, e essa grandeza não é passageira, mas gloriosa e eterna. Portanto, que possamos viver com o coração de Cristo, servindo aos outros, obedecendo a Deus e sendo humildes em todas as circunstâncias. Que nossa vida seja um reflexo de seu amor e serviço, e que no fim possamos ouvir as palavras: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei.